Fala pessoal, tudo bom com vocês? Começa aqui mais um Explica aí, Pastor. E eu louvo a Deus por nós termos terminado uma série sobre a bendita esperança. E hoje nós vamos começar a falar sobre o reino milenial de Cristo. É bem lembrado, irmãos, que nós já falamos sobre o arrebatamento, ele foi muito discutido em tudo aquilo que nós trouxemos em relação à bendita esperança, mas vale lembrar do texto, irmãos, de Tito, da carta de Tito, do capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrio, justo e piamente. Aleluia! Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso e de boas obras. Como é bom nós pensarmos sobre isso, irmãos. E hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre o reino milenial de Cristo. Mas antes de nós entrarmos, propriamente dito, acerca do milênio, acerca daquilo que vem sobre o estigma de milênio, quando as pessoas falam, o milênio, muitas pessoas fazem muitas considerações. Nós sabemos que tem muitos pensamentos, uns pensam assim, outros pensam assado, mas nós vamos estudar. E a cada dia que passa, nós temos que estudar e conhecer e prosseguir em conhecer a palavra de Deus, né, irmãos? E hoje nós vamos fazer uma introdução falando sobre a revelação de Cristo. A revelação de Cristo, irmãos, nada mais é do que a segunda fase da segunda vinda. Ela ocorrerá algum tempo após o arrebatamento, que terá sido a primeira fase. Nessa fase, que é uma fase maravilhosa, os pés de Jesus estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém, para o Oriente, e os montes das oliveiras serão fendidos pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um grande vale. Metade do monte se apartará para o norte, a outra metade para o sul. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor. Esse texto está escrito lá em Zacarias, irmãos. Zacarias, no capítulo 14, os versículos 4 e 5. Então veja aí, irmãos, a promessa de uma descida literal à terra foi confirmada pelos mensageiros. Que mensageiros, moça? Os mensageiros angelicais que anunciaram a multidão toda espantada na ascensão de Cristo. E onde está escrito isso? Lá em Atos 1. A gente vê que lá em Atos 1, aqueles homens, diz assim, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Eles confirmaram, eles nos disseram algo importante, ele voltará. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque a gente tem que pensar sobre isso a cada dia que passa. Nós temos que ter esse pensamento sobre a nossa vida, que Cristo breve voltará para buscar a sua igreja. E tendo isso, irmãos, tendo isso ocorrido, dele partir o monte das oliveiras, à vista de todos, pode-se concluir que retornará de forma visível ao mesmo local. Ou seja, irmãos, haja vista que da mesma forma que ele subiu, se ascendeu, dessa forma ele voltará. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, irmãos, vai nos dar um vislumbre disso.
Ele diz assim: eis que vem como as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Ou seja, meus irmãos, quando Cristo retornar a esse mundo em poder, em glória, na fase da revelação da segunda vinda, dará com ele os seus santos. E há vários propósitos nesta revelação. Jesus virá para revelar-se e mostrar-se aos seus santos. O arrebatamento ocorrerá de modo súbito, irmãos, aparentemente oculto à visão das pessoas do mundo, daqueles que não têm discernimento. A revelação, porém, ela será pública. Pessoas que não quiseram reconhecer, que não querem reconhecer durante esse momento da igreja e preferiam, estão a cada dia que passa ignorando a igreja, ignorando Cristo, a volta de Cristo, eles vão ignorar esse desaparecimento de milhares de pessoas, o arrebatamento, mas eles vão ter que reconhecer, irmãos. Reconhecer o quê? Reconhecer o Rei dos Reis quando este se revelar. Aleluia! Como Deus é bom demais, irmãos. Pensa comigo, irmãos. A palavra de Deus vai dizer lá em Judas, no verso 14, o seguinte: e destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Ele vem, e ele não vem só, ele vem com os seus santos, aqueles que acreditaram na palavra viva e eficaz. Mas haja vista, irmãos, que dentro de tudo isso que nós estamos falando, as pessoas vão ter que reconhecer. As pessoas vão ter que reconhecer verdadeiramente que é o Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Aquele que muitos ouviram falar que ele voltaria, ele voltou. Aleluia! E isso está confirmando no texto de Mateus. Mateus capítulo 24, irmãos, o versículo 29, o 30 e o 31 nos diz algo maravilhoso. Diz assim: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos, aleluia, da terra se lamentarão e verão quem? O Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aleluia! E ele enviará os seus anjos com um rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Que maravilha, irmãos! Ele virá. Ele virá em poder e glória. E esta revelação é tão importante, irmãos. Esta revelação de Cristo é tão importante porque ele virá em poder e glória para julgar os seus inimigos. A besta, o falso profeta, o exército que deu apoio aos adversários de Deus sofrerá a ira do juiz. Jesus é o juiz. Ele julgará. Forças terríveis que atuaram num tempo de tribulação serão derrubadas e destruídas. A palavra de Deus vai dizer na segunda carta de Tessalonicenses, no capítulo 2, o seguinte, no versículo 8 e 9. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda, e a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras. Os maus espíritos, irmãos, que sairão da besta, do falso profeta, do dragão, Satanás, dirigir-se-ão a Jerusalém para conquistá-la num
no fim da grande tribulação, como está escrito lá em Apocalipse, capítulo 16, que diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente, e a boca do dragão, e a boca da besta, e a boca do falso profeta, vi saírem 3 espíritos imundos semelhantes a rã, porque são espíritos de demônios, que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja as suas vergonhas, e os congregarão no lugar em que hebreu se chama Armagedon. Que isso, irmãos? Que maravilha esses textos da palavra do Senhor. E quando a vitória do mal, irmãos, parecer eminente, o Senhor Jesus descerá do céu com seu exército valente. Aleluia! Provavelmente, irmãos, tanto os santos quanto os anjos. Olha que maravilha! Aleluia! Esse texto, irmãos, que eu vou ler agora para vocês é maravilhoso. É um texto poderoso. Eu lembro-me quando eu era mais jovem, eu adorava. Eu cantava aquele hino com uma alegria, porque ele vem para fazer o que precisa ser feito. Vibra comigo como eu estou vibrando, meus irmãos. Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 ao versículo 16 vai dizer o seguinte: é coisa maravilhosa, é coisa poderosa. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Aleluia! E julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia senão ele mesmo, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Aleluia! E agora é para celebrar, irmãos. E na veste e na coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Olha a revelação de Cristo, como vai ser tremenda, como vai ser poderosa. Cristo Rei, irmãos, ele triunfará maravilhosamente neste momento, que é um momento crítico, que é um momento em que os líderes das hostes ímpias vão ser lançados no lago de fogo. Aleluia! Oh, glória! Como Deus é maravilhoso, meus irmãos. Deus é maravilhoso. Olha o que ele vai dizer lá no mesmo capítulo 19 do Apocalipse. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazer guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou, e os que receberam os sinais da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Aleluia! Desta maneira, irmãos, abrir-se-á o caminho para o governo terreno de Cristo. A inauguração, sim, a inauguração de um novo regime, conhecido como milênio, que vem do latim mille, 1000 anos. 1000 anos. 1000
anos. 1000 anos. É o milênio, irmãos. A revelação de Cristo, aleluia, por ocasião da segunda vinda, não somente esmagará o poder do maligno, ou seja, o falso profeta, a besta, mas também amarrará o próprio Satanás. E aí, irmãos, eu estava estudando e eu me fez lembrar quando eu li o texto de Romanos 16:20, daquele hino bem antigo. E o Deus de paz esmagará a Satanás pelo seu poder sobre os vossos pés. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. Seja excelente para o bem e inocente para o mal. E aí o refrão diz: e o Deus de paz esmagará a Satanás sobre os vossos pés. Aleluia! O Deus de paz, irmãos, o Deus de paz esmagará Satanás sobre os seus pés. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Eu vou ler novamente para você ficar firmado na videira verdadeira, e o Deus de paz esmagará Satanás em breve debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém. Aleluia. Oh, meu irmão, mas Deus é tão bom que Ele tem mais um texto para a gente celebrar. A gente tem que celebrar a vitória, porque essa vitória está próxima de acontecer, irmãos. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Olha a vitória do povo de Deus. A vitória do povo de Deus está em Cristo Jesus. Por 1000 anos, irmãos, ele permanecerá amarrado antes da sua eventual libertação e do seu confinamento eterno no lago de fogo, com todos aqueles que estavam trabalhando por ele. Irmãos, eu termino por aqui esse vídeo te dizendo que semana que vem nós vamos falar sobre o milênio, sobre os vários ensinamentos acerca do milênio. Mas o que mais importa, meus irmãos, é saber que Jesus Cristo breve vem. Como diz o texto de Apocalipse 19 e o versículo final: e na veste, na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não estamos numa guerra sem um Rei dos Reis e sem o Senhor dos Senhores. Nós estamos firmados com Cristo. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar. Irmãos, eu termino por aqui esse vídeo, deixando a paz do Senhor, um abraço, um ósculo santo. Fazia tempo que eu não lembrava desse, fazia tempo que eu não usava esse termo bíblico, ósculo santo. E lhes digo, deixa Deus cuidar da sua vida, da sua família, se firme nele, porque breve ele vem. E nós vamos estar participantes daquilo que é mais maravilhoso. Tudo que o Senhor tem preparado para a sua igreja. A paz do Senhor, meus irmãos, e semana que vem eu tô aí no Explica Aí, Pastor.